Bom, minha rapaziada, já aqui em São Paulo, selva de pedra, só prédio aqui, mas já estamos aqui porque o Inter vai chegar hoje, teve mudança na logística, tem a chegada do Abel ontem em Porto Alegre, tem bastante coisa pra gente falar e principalmente sobre esse movimento do Internacional. Quero trazer um pouco do que eu penso dessas últimas movimentações do Inter para tentar evitar um rebaixamento que mancharia aí esse ano de 2025, que já foi muito ruim por si só, mancharia ainda mais uma gestão que já é muito ruim por si só, que é a gestão do presidente Alessandro Barcelos. Mas eu quero falar um pouco sobre esse movimento, a chegada do Abel e como que eu estou enxergando esses últimos acontecimentos aí no Inter, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Bom, rapaziada, antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Então, se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e te registra lá na KTO, tá? Bom, gente, vamos lá. Tem muita rodada aí de Brasileirão, né? São 2 rodadas, mas muitos jogos para tu brincar lá na KTO, então aproveita. Eu já tô aqui em São Paulo, vim do Rio hoje pela manhã, acompanhei aí a goleada do Vasco contra o Inter na sexta-feira, já vim agora para São Paulo, chegaria bem antes da delegação do Inter, eu ia para Santos amanhã, acredito que vai mudar minha logística, porque o Inter mudou a sua também, o Inter chega hoje à tarde, né? Já teve treinamento fechado no CT Parque Gigante sob comando do Abel, o segundo treino dele, o primeiro foi ontem na chegada em Porto Alegre, mas o Inter chega hoje, treina amanhã, terça-feira, e vai só no dia do jogo para Santos, tá? Então aguardem novidades e imagens, principalmente da chegada do Inter aqui em São Paulo, aqui no canal. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esse movimento que o Inter fez e a chegada do Abel, tá? Eu até falei um pouco sobre isso nas minhas redes sociais nas últimas horas, mas eu quero trazer aqui também para o canal um pouco do que eu penso e quero trocar essa ideia com vocês. Vocês já podem também ir deixando os comentários de vocês, que eu vou estar lendo todos e respondendo na medida do possível. O movimento da vinda do Abel para tentar salvar o Inter é um movimento grandioso, tá? É um movimento grandioso e por parte do Abel Braga é talvez um dos maiores gestos de carinho que a gente já viu no Internacional. Comparo, por exemplo, com a reforma do Beira-Rio, quando teve a campanha dos tijolos, e o Falcão, já ídolo do Inter, foi até o Beira-Rio e tem aquela imagem dele com um carrinho de mão, que, na minha opinião, deveria virar uma estátua em frente ao Beira-Rio, do Falcão ajudando naquela reforma do estádio Beira-Rio. E, claro, outros gestos magníficos de colorados aconteceram depois disso, mas esse gesto do Abel de abrir mão da sua tranquilidade, abrir mão muito possivelmente da sua saúde. A gente sabe que o Abel teve vários problemas clínicos e físicos nos últimos anos, é um senhor já de 73 anos, teve que fazer uma cirurgia na coluna. O último trabalho dele como técnico foi em 2022, depois em 2023 ele foi diretor no Vasco e ele evitava viagens trabalhando pelo Vasco justamente por conta desses problemas que ele tinha na coluna. O avião, a gente sabe, é uma viagem muitas vezes desgastante, ainda mais para um senhor de 73 anos nas condições do Abel, uma viagem mesmo que seja de 1h30 de Porto Alegre a São Paulo é uma viagem desgastante. E o Abel abriu mão disso, abriu mão da sua aposentadoria. Eu não vou dizer que abriu mão do seu nome, porque eu já quero adiantar aqui, eu não acho que mesmo que o Inter acabe sendo rebaixado, vai passar de alguma forma pelo Abel, não vai passar pelo Abel, mas ele abriu mão de tudo pelo amor que ele tem ao Internacional. E as imagens da chegada dele ontem, elas são imagens impactantes. Desde o aeroporto, a chegada no CT Parque Gigante, o contato com funcionários que ele já conhecia, outros que não conhecia, só mostram a grandeza desse senhor chamado Abel Carlos da Silva Braga. Então, o movimento do Abel, ele é indiscutível, ele é irrefutável, não tem o que falar do movimento do Abel. A não ser o que ele mesmo disse na coletiva. Que ele disse para os jogadores, cara, eu sei que vocês estão pensando que eu sou louco,
E todo mundo tá pensando isso. Cara, que loucura que o Abel fez, pra que ele fez isso? Ele até explicou que em 2016 ele teve a oportunidade de fazer um movimento parecido, mas ele tinha saído ali no final de 2014, que ajudou a classificar o Inter para a Libertadores do ano seguinte, de 2015, e aí veio o trabalho do Diego Aguirre, enfim, e era muito recente a saída dele, então ele não queria vir naquele momento, mas ele sentiu uma mágoa que eu acho que ele não tinha que sentir, mas ele sentiu essa mágoa como colorado, e agora ele está vindo para tentar ajudar o Inter nesse momento tão importante, nessa reta final, nesses 2 jogos, e aí a atitude dele fica cada vez maior quando ele simplesmente recusa a remuneração. O Abel simplesmente vai treinar o Inter por 2 jogos de graça, pelo simples amor que ele sente pelo clube, que é verdade que deu tudo para ele lá atrás, mas que ele também deu tudo para esse clube, que ele foi campeão do mundo, é o maior técnico da história do Inter. Então eu queria começar primeiro fazendo esse breve comentário, essa breve análise sobre o movimento do Abel. Do ponto de vista do Inter, gente, eu acho que tem erros e acertos. Eu vou primeiro pegar o ponto do copo meio cheio do movimento da direção. A direção foi no talvez único nome que pode fazer algo diferente em relação ao anímico dessa galera. Óbvio que o Abel, com tudo que ganhou, entende pra caramba de futebol, vai nesses 2 jogos, nessa uma semana, mudar alguma coisa. Ele mesmo falou na coletiva, dá a cara dele para esse time. Mas talvez seja o único treinador e a única figura que dentro desse vestiário mimado, que eu já falei para vocês, de jogadores com ego grande para algumas coisas e ego pequeno para outras, mas de um vestiário que me parece cada vez mais desinteressado, mimado, sem vontade e sem fazer questão de reverter essa situação, talvez o Abel seja o único nome que pode mexer, movimentar com esse vestiário. E aí eu acho que tem um acerto da direção. Mas eu também tenho que olhar o outro lado. Eu tenho que olhar o lado que a direção simplesmente recorreu a um escudo para ela nessa última semana de Brasileirão. Recorreu a um escudo para ela nesses últimos 2 jogos que podem custar a vida do Inter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí fica fácil para a direção, para uma direção que errou em tantas escolhas nesse ano, usar o ídolo. Vai atrás do ídolo, sabe que ele pode dar um jeito e usa dele como escudo, e que a gente sabe que acontece, não é nenhuma loucura pensar isso, para tentar salvar esse ano mequetrefe que foi feito pelo departamento de futebol, pelo conselho de gestão e principalmente pelo presidente Alessandro Barcelos. E é um movimento que é pela idolatria do Abel, porque cá entre nós. O movimento de buscar um treinador que não trabalha desde 2022 é um movimento bem contraditório. Se fosse um outro treinador que não o Abel, pela identificação que ele tem com o clube, e a direção tivesse buscado esse nome, a gente ia estar todo mundo aqui maluco. E com razão. Porque tu buscar um técnico que não trabalha desde 2022 demonstra o despreparo dessa gestão. Só que é o Abel. E aí vai dentro da linha de tudo aquilo que eu falei até aqui no vídeo e como ele pode ser importante com a idolatria que tem, com o tamanho que tem para salvar esses caras. É esse o ponto positivo do movimento da direção. Do ponto de vista do movimento do Abel, não tem o que ser dito. Repito, é irrefutável o movimento dele. Agora, pensando pelo prisma da direção, é mais um movimento arriscado. Mais um movimento arriscado, como foi todos os outros movimentos durante o ano. Manter o Roger por tanto tempo, sendo que o trabalho já não estava dando resultado há bastante tempo. Manter o Ramon Dias, sendo que ele não estava mostrando nada. Trazer o Ramon Dias e não o Zubeldia, e o Zubeldia tá dando resposta no Fluminense, está levando o Fluminense para uma Libertadores, e a direção teve medo de trazer o Zubeldia, porque achava que o Zubeldia, dentro de um vestiário já mimado e já com seus problemas, poderia incomodar de certa forma os jogadores, e o Ramon seria o paizão, melhoraria o ambiente, melhoraria o vestiário, o que não aconteceu. Mais notícias de problemas no vestiário foram surgindo também depois da chegada do Ramon. Então, é uma sucessão de erros, uma sucessão de M's feitas pelo departamento de futebol, pela direção, e eles se viram encurralados. E como é a ironia do destino, né, gente? O presidente Alessandro Barcelos, quando inicia a sua gestão, foi num meio de pandemia ainda,
aquele campeonato brasileiro que o Kudê sai no meio do ano, vem o Abel, ele não começa tão bem, é verdade, tem eliminações pro Boca na Libertadores, pro América em 21 também, com o Abel na Copa do Brasil, mas depois ele engrena 11 vitórias consecutivas, uma das maiores campanhas da história do Inter no Brasileirão, ficou por um gol de ser campeão brasileiro, e todo mundo sabe daquele pênalti que o Wilton marca e volta, um erro grotesco, o erro grotesco da falta, suposta falta do Abel Hernandes no Cássio, e depois tem o gol do Lucas Ribeiro, era para ter sido validado o gol porque não teve falta. Se não é a unha encravada também do Edenilson, são muitos fatores que não fizeram com que ali já o Abel talvez tivesse uma estátua no estádio Beira-Rio, como eu tenho defendido que ele merece, só por esse ato. Mesmo se cair, ele merece uma estátua por essa atitude enorme dele. E aí o que acontece? O presidente assume em janeiro, ainda tem rodadas por jogar, o Inter é vice-campeão, e o presidente já estava acertado com o Miguel Ángel Ramírez. E eu não entro muito no mérito de que ele errou, porque ele já estava acertado com o Ramírez lá atrás. Não tinha o que fazer, não tinha como quebrar o contrato com o Ramírez, seria uma multa milionária, imagina um início de gestão com essa confusão, não tinha o que fazer no lugar do presidente. Eu vou... Pode dizer que eu estou passando pano, porque eu acho que nesse sentido não consigo ver como um erro. Mas olha como é a ironia do destino. O técnico que leva o Inter ao vice-campeonato brasileiro é trocado, gerou uma incomodação de pelo menos uma parte, pelo menos não minha, e eu repito aqui, mas é esse técnico que a direção volta se rastejando num final de gestão melancólico, ainda faltando um ano, mas um penúltimo ano que pode terminar com rebaixamento. Olha como que é a ironia do destino, né, gente? Que loucura, que loucura. Bom, tô aqui em São Paulo, hoje o Inter chega por aqui, vou trazer tudo no vídeo da noite aqui no canal, então não perde, fica ligado, te inscreve já se tu não é inscrito, deixa teu like no vídeo e ativa o sininho das notificações, tá certo? Um grande beijo para todo mundo, um abraço e até a próxima.